e vamos falar de Campeonato Mineiro, porque tudo seguiu como manda a tradição. O América dificultando para o Cruzeiro, mas a gente já sabe como é que é. E aí, em contrapartida, entregando a paçoca pro Galo. O Galão da Tia Márcia atropelou o Coelho por 4-0 na primeira partida da final e já pode encomendar as faixas. Com 2 gols de Lianco, um de Arana e outro de Rony, o time de Cuca encaminhou o hexacampeonato e agora pode até perder por 3 gols de diferença, que ainda assim será o campeão do Rural. Já o América precisa de um milagre para reverter o placar. Quem sabe o goleiro pode ser um milagre, porque goleiro milagres pode voltar, vir aí, né? Hein? Ou seja, melhor já ir focando na Série B mesmo. O jogo seguiu o roteiro esperado com o domínio atleticano, com o Coelho assustando em alguns momentos, mas a situação ficou pior para o Mequinha. Mequinha nesse caso, que é o Mecaço, né? Quando o Cauã Barros foi expulso aos 22 minutos do primeiro tempo em lance muito questionado pelos americanos sem dó nem piedade. Os amigos do Lianco aproveitaram a oportunidade e, se tivessem forçado um pouco mais, poderia até ter feito o América pedir o cancelamento da segunda partida. Senhores, podemos dizer que o final do Mineiro foi uma antecipação da Páscoa, ou quem sabe do Natal. Tivemos muito chocolate e peru. 2 perus. 2 perus. Eu colocaria 3. O terceiro com uma falha. Pode pôr o peru onde você quiser. Aumentar. Não faz. Coloca. Ele falou que quer colocar 3 perus, pô. Você tá querendo saber. Você tá querendo, tá sabendo pedir aí. O América, desde esse último jogo dele, que foi contra quem? O Cascavel? Cascavel. Que ele já foi em decepção, né? Ali ele já veio bambeando já, né? O Atlético, mesmo com aqueles 2 lances que ocorreram, a expulsão e a falha do goleiro, que foi uma falha, né, coitado? Aquilo ali desabou mesmo a América, né? Então acho que mesmo com esses 2 lances aí, que eu acho que, vou dar a minha opinião, que eu acho que realmente para expulsão podia ser um amarelo ali, mas eu acho que mesmo com tudo isso, o Atlético estava bem superior ao América. Eu acho que não ia ter assim... Esse segundo jogo ia ser mesmo para cumprir, tanto que acho que vai ser até no Mineirão, porque ia ser para cumprir. Mas o Galo jogou muito bem, o América estava muito fraco e o goleiro não foi o dia do goleiro do América. A pergunta não é quanto que o Alencar economizou para não escalar o Matheus, e sim quanto que o Galo pagou para escalar o jogo. Essa é a pergunta. Essa bola veio igual um frango, né? Oxe. E o segundo gol também foi por debaixo das pernas dele, né? E o interessante é o comprometimento do grande atleta goleiro Jori com o jogo, afinal de contas, é um clássico e foi um frango clássico. Foi. Né? Fiquei com dó dele na hora, mas depois... Leve pra sua casa, então. Se lasca pra lá. Não, o pior do frango não é nem o frango em si, mas o fato dele tentar ir atrás da bola pra poder pegar, sabe? Aquilo ali é igual o cara que cai. Se ele cai de uma vez, não é tão engraçado, mas se catou cavaco, fica melhor. E dá mas um ele tem outro jeito, né? Porque ele tem que ir, porque o Beck não foi, ele foi. Mas, de certa maneira, o Rony, ele dá um carrinho ali que desestabiliza o Jori, né? Porque não sabe se vai pegar e tal. Ele dá um carrinho ali e ali tem esse componente. Mas é frango, né? Passando um paninho aí pro Jori. Perna, e foi bem contra o Galo. Exatamente. Jogou muita bola. Agora a gente tá falando que foi um erro? Estamos falando. Por quê? Somos oportunistas. Mas antes de... Primeiro jogo, né? Cara, o Jori segura a onda fácil ali naquele gol do Galo, pela partida que ele fez, principalmente contra o Atlético aí no Campeonato Mineiro mesmo, naquele 1-1 contra o Galo, que ele foi o nome do jogo. Mas aí eu pergunto um negócio sobre essa parada do Matheus. Numa decisão dessa, todos sabem que o Matheus não é titular, porque precisariam pagar, acho que 700 pila para poder escalar, já que é jogador do Atlético. Isso daí dá uma pressão na cabeça do Jori, do tipo assim, cara, não era eu pra estar aqui. Sem eu dúvida. Tô aqui quebrando um galho. Será que isso daí mexe mas tem essa pressão. um jogo importante desse, tem essa mas você é um jogador. Você quer jogar o quê? Os grandes jogos? Eu acho que o cara não pensa assim, não. Pensa não, ele é profissional, pô. E ali era a oportunidade que ele tinha também de se reafirmar, porque ele fez uma boa partida, como você tudo disse, isso contra dá o uma pressão, América, né? Justamente Só por essas que coisas. a gente não mencionou uma outra situação que, se tivesse acontecido, teria sido pior. Imagina se é o Matheus Mendes que toma esse gol, sendo atleta do Atlético, emprestado. Você já pensou que tragédia seria? Então assim... Pior pra ele.
Porque ele teria todo o contexto de falar que ele era funcionário do Atlético, então Sim, não tem entra essa dúvida. questão. Mas do ponto de vista emocional, eu me preocupo muito com a cabeça do Jori, porque ele foi como ser humano, né, cara? Ele é um atleta profissional e entra numa situação ali que ele teve que ficar ali 100 minutos ali, sabendo que ele tinha feito coisa errada, É teoricamente. ruim, né, velho? É É ele, verdade. e nada reverteria isso, a não ser o time em campo. E aí, com 20 e poucos minutos, uma expulsão com a posse da bola, o América tinha a posse da bola. Já tem um time que é superior tecnicamente. O Atlético jogava ali num modelo de um 4-2-3-1, colocando o Gabriel Menino à frente. O Gabriel Menino foi um dos caras criativos junto com o Gustavo Scarpa para poder fazer com que o Atlético tivesse uma proteção defensiva, que é um dos detalhes desse time do Cuca, apesar da gente colocar um asterisco em função das características dos adversários. Acabou o recreio agora, né? O Campeonato Brasileiro começa agora, mas até aqui o que o Atlético tinha de adversário, o Atlético tomou 2 gols com o Cuca e 1 gol com o time sub-23. Então são 3 gols na temporada. Então é um time que não permite. O América teve 2 finalizações no gol. O Cruzeiro a mesma coisa. Então os adversários mais fortes do Atlético não incomodaram. O Atlético cria ali um muro de estival, vamos dizer assim, um muro de estival, que é uma contenção ali para que a bola não chegue. E o América, desestabilizado emocionalmente, favoreceu tudo que o Atlético tinha, que era jogar futebol. Então, de fato, o América entra com a derrota mental. O América entrou ali com 22 minutos. E aí, quando você pensa assim, vamos ajustar no segundo tempo, o América tomou um gol logo na saída da bola. O pessoal estava comprando mas ali lanche. também você já estava jogando com um jogador a menos, né? Com relação ao Jori ainda, você pode pegar as outras falhas a reboque da primeira, né? Porque aí entra o fator psicológico que você ressaltou. Pô, eu já sei que eu vacilei e não tem nem como dizer que eu não vacilei. Já vai tremendo Então- pra defender a próxima. Tanto é que, Vai. o último gol, o gol do Rony, é aquela indefinição. Saio, não saio, saio, o não saio. zagueiro, Vou, não vou, o zagueiro, vou, não vou, o vou, não zagueiro vou. não acompanhou o Rony, né? Mas ele tinha espaço para poder sair, não? Tinha. Era uma escolha dele, né? Então, enfim, ali mesmo, Bruno, isso aí pode ser da insegurança, essa falta de não ter saído nessa bola já pode ter sido uma Porque coisa... aquilo ali é uma fração de segundo, É. o goleiro tem que estar muito confiante. É minha, é minha. Já fui. Mas o engraçado, o zagueiro não consegue acompanhar o Rony, né? Mas o Mas acho que Se É fosse o do The Rony, Flash ali, acompanhava. Mas ele tava próximo do Rony. Mas é mérito ele do dá uma Rony. desistida. mas a obrigação do Dá Rony também é ganhar desistida, na não. corrida, Eu porque acho que ele é um dá uma- atleta Quando ele dá uns que 2 passos, tem já a velocidade a seu favor. Dá né? tempo dele chegar, não? e atacante geralmente é mais rápido mesmo que o defensor. Tira com exceção do Fabrício Bruno, que sempre falou que era o The Flash, né? Que era o que era o mais rápido. Não, mas do aí mundo. tudo bem o atacante ser mais rápido. Mas o defensor ele tem que estar bem posicionado. Tem que ter, são 2 coisas importantes. É. Né? O zagueiro, o defensor, ele tem que ter 2 valências importantes. Tá bem posicionado e ter o poder de recuperação. Às vezes ele não é o mais rápido, mas na hora da finalização, esse cara é o cara diferente, né, Rodrigo? Que é o cara que, de alguma forma, ele consegue travar. Quando você pensa que ele venceu a jogada, ele Ele põe trava. o pé, ele bate. Mas O aí, Betinho mais descontou, uma vez- o Betinho descontou, você viu, né? Rodrigo. Chamou ele de Rodrigo. Eu ó. tô- É porque eu olhei para um lado, tô aqui pro outro. Ronaldo. Paulo. Tá? Mas sem querer mais uma vez passar pano, você tem também a questão de estar com um jogador a menos, que faz com que esse espaço que o zagueiro muitas vezes ele vai dar um passo atrás para poder antecipar, ele não tenha isso. Então, assim, o time todo está com muito espaço em campo, com menos jogador. Então, assim, essa jogada que eu acho que é o Scarpa que dá o tapinha por cima pro Rony, quem que é? O Rubens. Que é o Eu acho Scarpa. que foi o... Não sei se foi Foi o Scarpa, Rubens, foi o foi Gabriel. Rubens. No lance do gol do Lianco, foi uma roubada de bola do Lianco, ele tabela com o Scarpa, que foi o segundo Recebe gol, esse na que tá frente passando ali. agora na Eu tô tela. falando do terceiro, do gol do Rony. É que talvez, assim, se tem Foi um os belo 11, lançamento os 11 em também, né, campo, pô? talvez o zagueiro não tivesse tão colado ali Sim. no Rony, com a marcação tão alta para deixar aquele espaço Ele- de corrida inteiro É. pro Rony. Engraçado que o treinador do América modificou toda a configuração, jogou o time todo pra trás e isso não resolveu, né? Continuou o América tendo muitos espaços, cedendo muitos espaços, ou seja, ele não conseguiu resolver. Depois ele colocou a culpa, inclusive, nos carecas no final do programa, Como assim? na coletiva. Como assim? Foi. Você viu, né? Que O ele que falou? ele falou? Ele falou que todo mundo tava falando do Jô e tal, da história dele, aí ele fez uma analogia com relação a que ninguém vai lembrar de outras ações, de outras atividades dele e tal, mas só vão lembrar que o cara é careca. Então, Tipo assim, o cara pode o cara falar tem quatro idiomas, idiomas, exatamente. Pode ajudar todo mundo no bairro Foi dele. filósofo, total. E Deficiência capilar! Foi poeta. Queremos respeito? Foi.
Mas vocês acham que a expulsão foi... O Totonho acha que a expulsão foi... Eu acho que foi errado. Não, foi correta, o Totonho. O cara foi burro. Coelho- Aquilo ali não pode ser considerado nem O pesco Coelho faz uma obstrução física, com as duas mãos no peito dele. Aí, pô, aquilo tá na regra, pode, é falta, vai tomar no máximo um cartão. O outro vai lá e dá um tapa. É igual escanteio, você Não, marca calma. o cara assim, ó, você marca Não, mas não. sacou? Então, mas Uma ele tava uma sem coisa é você a- marcar. Ele deu Outra uma coisa é pelada. Você colocar a mão no peito da outra Tá, mas pessoa. aí Isso não dá cartão Aquela amarelo, hora ali, isso é falta. aquela hora ali é cartão amarelo. Mas aí é uma Então. questão. Mas ele entrou na ambiguidade de deixar o É que uma o árbitro provocação. quisesse, a interpretação que o árbitro quisesse, porque Interpretação. ele tava com a bola, poxa, ele foi. Você falou o quê? Que ele foi o quê? É desprovimento de inteligência, né? Que ele teve, É. né? Porque o cara tá com a posse da bola. Ricardo! E aí. Caiu, Ele só caiu. tinha que soltar os braços e Caiu ficar na ali. pilha, cara. caiu na pilha do outro. O outro fez aquilo Exato, pra ele ele tava fazer com a bola uma no coisa. pé, aí ele toma um Mas- tapão e revira. Mas o juiz de cara já expulsou o jogador da América. Foi chamado o VAR, parece. Não foi isso? Analisaram, aí ele continua com o cartão vermelho Não da chamou o amarelo VAR, pro não. Coelho. Eu acho que ele foi direto. Não teve VAR, não. Teve Não VAR, tem não. VAR, ele já. Não, mas ele deu. Ele foi De contundente. cara ele deu já foi lá e vermelho. puf. Não, de cara ele deu vermelho. Deu. pra os Os caras caras da sabiam América. que fosse, Quem não. dedo Depois foi ele o bandeirinha. voltou e deu amarelo pro Coelho. E deu amarelo Depois. pro Coelho, isso. Posse. Que ele podia ter feito assim, ó, pera aí, ué. Vou dar amarelo pra um, amarelo pro outro. Mas por Mas deu um tapa na cara do outro. O outro Não deu empurrou, tapa na foi cara feito, dele, não, tudo, senhor. Não deu- Empurrou, mano. Nem Ele deu bateu uma no Coelho, pelada, não bateu. Você acha que Cara, foi justo, Bruno, o cartão ou não? Na moral, foi justo porque foi um gesto agressivo. Se pegou, se não pegou, tanto faz. Ele deu uma pelada ali, fez uma parada bem off-label, aquilo não Levado era ao futebol. pé da letra, a regra, aí Cara, faz é pensar. isso. Foi um gesto agressivo e tem que Ele se colocou em expulsar risco, mesmo. né? Agora, acho que o Cauã Barros Foi ele idiota, foi prejudicou muito o time. Até porque a posse de bola estava com ele. O Coelho iria tomar cartão Exatamente. amarelo. Era só ele deitar, fazer em É, casa. podia ter Cartão parado amarelinho ali. pra você aqui e segue o baile. Mas não. E ele era a forma de prejudicou começar a completamente. tentar igualar o jogo numericamente. Poderia conseguir exatamente o contrário. Uma expulsão do Atlético colocaria o jogo no pau a pau de novo. Ele Não foi. tem a menor dúvida. Ali já estava 1-0 com Mas com agora- essa falha, né? Sim, Se a gente pegar o jogo assim, né? Assim, né, mesmo com a expulsão, mesmo com a falha do Júlio, igual vocês falaram aqui, o Atlético foi superior o tempo todo. Agora, o América, que foi muito mais, além do Atlético tá melhor, o América não foi o América dos últimos jogos. É principalmente contra o Cruzeiro. O América, a bola estava quente no pé do América. Batata Mas- assando. Você reparou isso? Mas aí tem uma Toque questão. de bola do tem uma América? questão do que acontece. Querendo ou não, mesmo Benítez, sem ressaltando Benítez. aí um cuidado com o Jor e tal. Qual que era a proposta do América? E a gente mesmo falou. A mesma que ele vai pro jogo contra o Cruzeiro e o próprio Galo, que é ser reativo, ficar mais atrás e tentar um contra-ataque. A partir do momento que acontece aquele lance e toma 1-0, toda aquela proposta de jogo que poderia fazer o América conseguir ou empate ou quem sabe uma vitória, seja magra, vai por terra, porque o time tem que partir para cima, ele tem que propor o jogo, ele já está perdendo de 1-0. Mas Assim, não era um complicado. dia também bom América, não. Ele jogou mal, né? Não, tá. Jogou muito mal. Não era 1-0 que ia mudar toda a história, mas jogou mal e o Atlético estava superior, né? Principalmente Foi um o teste ataque do Atlético. tranquilo, foi um teste tranquilo mesmo. E não deu pra provar ainda se a gente acabou com a rouca dependência, né? Pois é, esse é um Mas ponto eu acho interessante. que- Porque se fosse um jogo de 11 contra 11, você poderia dizer, caramba, não tem Hulk dependência. Acho que o América é um bom exemplo de uma defesa Isso que eu principalmente falei. sólida o suficiente para poder Acabou não sendo um teste comprovar bom. isso, mas com um a menos, cai naquela mesma história do outro jogo. Frango no começo do jogo. Cara, é tudo difícil. isso, esses dois Agora, fatores. há de se dizer que há uma eficiência do Galo na frente do gol, Sim. que é louvável, né, Betinho? Sim, aí você vê que o time do Atlético hoje se movimenta muito mais, os jogadores trocam de posição, é uma despenteada, né? O Atlético dá uma despenteada que com o Milito Tá aqui pra provocar. Olha, Era- Cristiano Palhaço. É um troca-troca não, que despenteia. Não, o que eu quero dizer? É porque o time É porque os carecas Ah, ele tá no falam que não vencem mais e É porque carecas. assim, bom, fazendo uma comparação, o time do Milito, ele tornou-se pragmático. O Atlético fazia um movimento para-brisa de um lado para o outro. Ele tava movimento, Isso, peraí. Anota aí, Bruno. Movimento É ótimo para- pro Johnny Bilove. Isso. Mas isso é bom, esses Vai, novos... Betinho. É porque aí fazia um U. E o Atlético ficava ali rondando a área do Botafogo, por exemplo, quando o Atlético Não, sem criatividade nenhuma. Exatamente. Né? E aí, quando o time do Cuca, que eu tô falando do despentear, é que trocar de posição, deslocar. Nós que somos um pouquinho raiz, troca de posição, Pragmatismo. muda, desloca. Pragmatismo, e saber onde E aí cara o que tá. acontece? Para o Rony- Diniz.
Pentearam o palhaço. O Rony tava numa posição, mudava pra outra, e aí você via que o Coelho é um jogador que se encaixa nesse time, talvez o jogador mais inteligente, né? tecnicamente não é afinado, não é tecnicamente assim, aquele cara do acabamento fino, do pedreiro, O né? refino ali. Mas ele é um cara que ele se desloca bem, ele marca bem, fecha os espaços, e quando ele tá com a bola, ele joga coletivamente. Então, pra tirar o Júnior Santos, inclusive, nós demos um grito, ele tava no camarote, ô Júnior Santos, volta quando? Aí ele respondeu, tô perto de voltar. Mas se for no lugar do Coelho, ele vai ter muita dificuldade. Qualquer jogador que tentar do Coelho disputar vai ser difícil. vai ser difícil.